Olá! Sabe uma coisa curiosa? A língua que a gente usa todo santo dia é como uma grande construção. É verdade, ela tem uma fundação, tem vigas, paredes, toda uma arquitetura que a gente nem percebe, mas que é super elegante e permite que a gente construa de tudo, desde um simples oi até as ideias mais complexas que se possa imaginar. E a grande questão que vai guiar nossa análise de hoje é justamente essa. Já parou para pensar nisso? Como é que simples vibrações no ar, meros sons, são organizados de um jeito tão perfeito que viram pensamentos, histórias, emoções? Vamos juntos desvendar como essa mágica acontece, tijolo por tijolo. E toda construção, claro, começa pelo alicerce. A base mais fundamental de qualquer língua são os sons. Essa área é o campo da fonologia e vai ser o nosso ponto de partida para entender essa baita estrutura. Esses sons fundamentais são chamados de fonemas. Pensa neles como se fossem os átomos da nossa língua. São as menores partículas de som que, sozinhas, podem mudar completamente o significado de uma palavra. Olha só o exemplo. A única diferença entre pato e gato é a troca de um som, do P pelo G. Uma mudança sonora minúscula que causa uma mudança de significado gigantesca. E claro, esses átomos sonoros não ficam por aí sozinhos. Eles se combinam de jeitos bem específicos. A gente tem encontros de vogais, como em caixa, encontros de consoantes, como em prato, e também os dígrafos, que é aquele caso curioso em que duas letras se juntam para formar um único som, tipo o X em chave. É a pura química dos sons em ação. Depois de entender os sons, que são a nossa base, o próximo passo na construção é ver como eles se agrupam para formar os blocos, as peças principais, as palavras. Então, bem-vindos ao mundo da morfologia. As palavras podem ser montadas e desmontadas quase como peças de Lego. A gente parte de uma raiz que carrega o significado central como feliz. Aí, nesse processo de formação, a gente pode encaixar um prefixo no começo, como in, para virar o sentido de cabeça para baixo, criando infeliz. E para completar, pode vir um sufixo no final, como mente, que transforma o adjetivo num advérbio. Infelizmente. É um verdadeiro jogo de encaixe. E uma vez que as palavras estão prontas, elas não ficam todas misturadas. A língua é super organizada, ela separa tudo em categorias, as famosas classes gramaticais. Cada uma tem uma função específica, que nem os diferentes materiais numa obra. Substantivos servem para dar nome, verbos para indicar ação, adjetivos para dar qualidade, e por aí vai. Mas de que adianta ter um bloco de construção perfeitamente moldado se ele não significa nada? É aqui que entra a semântica, o estudo do significado. Ela é a alma que dá sentido para cada palavra. Por exemplo, as palavras casa, lar e moradia pertencem ao mesmo campo de sentido, podem até se referir ao mesmo lugar físico, mas a gente sabe que cada uma carrega uma emoção, uma nuance diferente. É a semântica que dá essa profundidade toda para a nossa comunicação. Agora que a gente já tem os blocos, as palavras e elas já têm um significado, a gente precisa de uma planta baixa para unir tudo isso de um jeito que faça sentido. Essa é a função da sintaxe, a grande arquiteta das frases, que vai organizar cada coisa no seu devido lugar. E essa frase aqui define a ideia de um jeito brilhante. Sintaxe não é só um amontoado de regras. É a arte de criar harmonia para que a comunicação flua sem tropeços. É o conjunto de leis que impede que a nossa construção linguística simplesmente desabe. Querem ver o que acontece quando a gente ignora a planta baixa? Olhem essa frase. Alguma coisa soa instável, né? As meninas chegou atrasado. A estrutura fica toda comprometida porque as peças não estão concordando umas com as outras. E aqui está a solução. As meninas chegaram atrasadas. Ah, agora sim. A flexão das palavras, tanto do nome quanto do verbo, se ajustou. A concordância funciona como se fosse o cimento que une os blocos, sabe? Garante a estabilidade e a clareza da estrutura. E a sintaxe tem outras ferramentas. A regência, por exemplo, define qual palavra pede qual complemento, criando uma relação de dependência. Já a sintaxe de colocação cuida do posicionamento certinho de cada elemento, como os pronomes, são os detalhes do acabamento da nossa construção. Com uma fundação sólida de sons, blocos de palavras bem formados e uma estrutura de frases coerente, a gente está pronto para erguer as paredes e colocar o teto na nossa obra. Chegamos ao resultado final de toda essa arquitetura, o texto. E para que essa obra final fique de pé, forte e cumpra seu propósito, ela precisa se apoiar nesses 4 pilares. A fonologia garante que a comunicação seja clara.
A morfologia e a semântica nos dão as palavras exatas para a ideia que queremos passar. E a sintaxe organiza tudo, construindo um argumento que faz sentido e que causa impacto. No fim das contas, a produção textual é a nossa grande construção finalizada. Dominar essa arquitetura não é só sobre seguir regras, é ter as ferramentas para criar mensagens claras, poderosas e até bonitas. É o ponto exato onde a técnica se encontra com a arte da comunicação. E para encerrar, fica uma reflexão. Será que as regras da nossa língua, essa estrutura toda que a gente acabou de explorar, servem só para descrever o jeito como a gente fala? Ou será que essa própria arquitetura gramatical acaba de alguma forma moldando o jeito como a gente percebe e organiza o mundo dentro da nossa cabeça? Fica a pergunta.